Olá, no Tirando de Letra de hoje eu tô com um livro que me chegou às mãos de uma maneira muito feliz, viu, dona Cléa Paixão? Porque você conseguiu fazer a abordagem de um tema muito delicado e ressignificando a maneira como você fez essa abordagem. Você conseguiu trazer um conteúdo religioso sem cair no piegas ou no clichê da religiosidade, né? Para que eu estou falando tudo isso? Para apresentar a influência da mulher no mundo, família, religião e sociedade. Bem-vinda, Cléa. Hoje Obrigada. Aqui a casa é sua para falar do seu trabalho, né? Conta um pouco da tua história. Olha, a minha formação, né, eu sou jornalista, sou formada em comunicação social, habilitação em jornalismo, formada pela Universidade Federal de Alagoas. E vim para Brasília, sempre fui repórter de televisão, sempre atuei como jornalista, né? E vim para Brasília para fazer mestrado na UNB e não cheguei a terminar o mestrado, isso que é difícil, às vezes um jornalista, né, terminar um mestrado até por conta do dia a dia, né, de trabalho, e a gente vai aí enveredando por vários caminhos, né, veredas, e acaba assim, né, não concluindo. Então, quase cheguei a concluir, né, faltou a tese e mais uma disciplina estaria concluído, mas acabei não concluindo e começando a sair um pouco da TV, né, do mercado mesmo, e entrando por roteiros, assessorias de imprensa, né, e hoje eu sou roteirista de documentários, né, roteirista de institucionais, de peças publicitárias de marketing político, né, então atuo sempre em anos eleitorais, né, eu estou em algum lugar do país trabalhando aí no marketing político como roteirista, né, de programas eleitorais, mas sempre atuando na área de audiovisual, né, e algumas vezes aí também na assessoria de imprensa né, e algumas matérias para revistas, artigos, por aí. Talvez esse seu perfil jornalista, assim, de pesquisadora, de apurar a informação, tenha nascido e te permitiu criar esse livro dessa forma, porque eu achei muito interessante a tua abordagem. Você pega nomes bíblicos, você pega mulheres muito fortes das passagens bíblicas e você começa a fazer um levantamento histórico. Então você traz dados e informações de uma pesquisa densa. Me conta como é que nasceu essa pesquisa, de onde que você tirou a ideia para você conceber essa pesquisa? Na verdade, o sonho deste livro, né, já vem de muitos anos. As mulheres sempre me chamaram a atenção, né? É assim, o oposto complementar do homem. E eu sempre fui muito assim de observar, de analisar, né? Sempre tive, desde a infância, esse perfil observador, né? E eu sou de uma família de 11 irmãos, 7 mulheres e 4 homens, e eu já assim cresci num ambiente, vamos dizer assim, inspirador, fértil com a questão feminina. E observando minha própria mãe, né, observando, eu sempre bisbilhotei de uma forma assim discreta, e eu falo isso no livro, a vida dos casais amigos, né, observava esse relacionamento homem-mulher, né, e as minhas andanças pelo país, profissionais e pessoais, das 27 unidades da Federação dos Estados, eu conheço 21. E em todos os lugares eu sempre gostei de puxar conversas, de ouvir histórias. E depois eu tive um contato muito estreito com a questão das mulheres, que eu coordenei a comunicação no Brasil da campanha mundial 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Então eu tive esse contato desde o início da Lei Maria da Penha, né, a questão das mulheres vítimas de violência, e com a própria Maria da Penha, né, que se tornou uma amiga, é quem faz a apresentação do meu livro, né, e profissionais do direito, profissionais especialistas na questão das mulheres, né, e inclusive 2 amigas aí estão, né, também citadas nesse livro. E eu sempre observei, sempre gostei de contar histórias e de ouvir histórias, né? E essa observação, e o livro é o resultado disso, de pesquisas, não só no Brasil, mas fala do mundo, né, de vários países,
E essa observação feita, o meu olhar sobre tudo isso, a minha visão sobre tudo isso, né? E assim, aí vem por toda, aí eu vim, sabe, a questão da submissão, que é uma questão que é conflituosa nos dias atuais e vem desde os tempos remotos. Então, a questão da submissão, de onde surgiu a submissão? A submissão ela tem origem na Bíblia, né? Então, diz assim, a mulher deve ser submissa ao homem. Por quê? Porque está na Bíblia, porque Deus quis assim, né? Então, assim, a questão convivendo com as feministas e convivendo com mulheres, e muitas diziam assim, a Bíblia é machista, Deus é machista, né? E isso foi me chamando a atenção e eu fui estudar a Bíblia. Então, eu tenho o equivalente a 2 anos de teologia, já li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse aproximadamente, pelo menos 10 vezes, e aí fui estudar a Bíblia e ver, né, essa questão que a palavra de Deus, que a Bíblia, nós vivemos num país cristão, onde quase 90% da população são cristãos, ou seja, católicos e evangélicos formam aí quase 90%, mais de 86 mais ou menos por cento da população brasileira. Então é um país cristão e a Bíblia para os cristãos é a palavra de Deus. Foi escrita por homens inspirados por Deus. Então eu fui analisar na Bíblia o que a Bíblia fala, ou seja, a visão de Deus com relação à violência contra as mulheres, e a Bíblia fala disso. A questão da mulher e religião, porque eu vejo que a religião, ela oprime as mulheres, né? Quando fala religião de forma geral, não quer dizer denominação A, denominação B, não é isso. Mas a religião oprime muito as mulheres, religião e religiosos, né? E aqui a Bíblia fala sobre a questão da mulher e poder, a mulher e a política, a questão da submissão. E aí a gente vê que, ou seja, toda essa opressão da mulher, toda essa questão da subordinação da mulher não foi criada por Deus, mas pelo homem. A mulher e o homem foram criados igualmente por Deus. Lá em Gênesis diz que Deus criou o homem à imagem e semelhança de Deus. Não foi o homem a imagem e semelhança e a mulher a semelhança do homem, não. Foi em pé de igualdade. E aí você tem que levar em consideração, a Bíblia foi escrita na época em 3 idiomas, né? No hebraico, no grego e no aramaico. Então, o que significa em sua origem a palavra submissão? E quando a Bíblia foi escrita? Então, significa debaixo da mesma missão. Então, mulher e homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, debaixo de uma mesma missão. Muda completamente o sentido, né? Que é então não é a subordinação, propagado. Não quer dizer subalterno, né? Então assim, um dos capítulos do livro fala a praga da submissão, porque da forma como ela é colocada na sociedade, ela é uma praga, né? Então assim, ou seja, e a gente vê, ou seja, a Bíblia não é machista, inclusive um capítulo fala assim, o mito, né? Deus é machista, a Bíblia é machista, Jesus também foi. E aí eu descrevo sobre isso. Porque assim, a conclusão é que o Deus não é machista, a Bíblia não é machista e Jesus é considerado por alguns como o maior feminista, vamos dizer assim, né? Se quer dizer assim. Ou seja, é o libertador das mulheres. Ele veio para a libertação da humanidade, né? Mas assim, especificamente para mulheres, para que a mulher pudesse voltar também à sua posição de origem, né? E de onde veio a opressão? De onde veio essa questão toda da discriminação, da opressão da mulher? Eu concluo o seguinte, que veio desde a quebra de princípios de Adão e Eva. Que aí veio a quebra e veio com ela a maldição para toda a humanidade, né? E aí, quando Jesus veio, então essa maldição foi quebrada. Jesus veio para resgatar o homem e a mulher para a origem inicial, que é a imagem e semelhança de Deus. Né? Aí, na história, levando pelo lado histórico, né, assim, social, aí veio com a questão da propriedade privada. Né? Veio a quebra de princípio, aí veio a propriedade privada, o homem vivendo os clãs em tribos, e aí descobriu-se a agricultura, o capitalismo, e a mulher e o homem, que antes viviam em harmonia, passaram a viver, ou seja, a mulher objeto de exploração da sociedade. Não, acho que você está dando uma resenha sensacional do teu livro, porque é mais ou menos isso. E o que me encanta e que vai fazer você ficar aí para o segundo bloco é como você consegue transformar um tema
que tinha tudo para cair numa religiosidade plena e dogmática, num tema tão instigante e cheio de peso histórico. Fica aí, você precisa ouvir isso. Até já.